Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na sua Web Rádio Verdão. E entramos na semana de mais um aniversário do nosso querido Alviverde. No próximo domingo, dia 26 de agosto, o Verdão completa 104 anos de vida. E aqui reunimos um pouco sobre a nossa fundação no abençoado ano de 1914. Luigi Cervo era de pequena estatura, franzino e dinâmico. Vincenzo Ragognetti, um intelectual, boêmio, poeta, mas também adepto do dinamismo. Ezequiel Simone constituía o protótipo do homem já amadurecido, porém idealista. Luigi Emanuele Marzo, jovem ainda, do tipo mais circunspecto, representava o cérebro organizador da instituição. Com eles, lado a lado, formavam umas poucas dezenas que sonhavam a mesma coisa. Que tipo de coisa? Um clube de futebol reunindo italianos e ítalos brasileiros, principalmente, mas com acesso a todas as nacionalidades radicadas no país, sem barreira de credo, cor, raça ou religião. São Paulo, ainda uma provinciana cidade de pouco mais de 300 mil habitantes, em meados de 1914, tinha proliferando no seio da sua já não pequena comunidade italiana uma série de entidades que reunia os seus descendentes, mas eram entidades de caráter assistencial ou então de objetivo literário e recreativo. Havia até uma corporação musical, a imitação dos famosos bersaglieri italianos. Os peninsulares se reuniam para dançar, para assistirem aos dramas, falados ou musicais, ou ainda para aquelas palestras literárias em que se invocava a cultura itálica. Sempre que possível, e aí a cultura italiana se expandia largamente, iam para os espetáculos líricos no velho casarão do Teatro São José. O conhecimento da arte lírica era o forte da comunidade italiana naquele período. Não era privilégio somente dos ricos as artes, mas também dos imigrantes que tinham deixado a sua amada e gloriosa Itália
para virem se radicar e ganhar a vida através do trabalho, como é o costume da boa gente italiana. Da pátria, agora distante, eles haviam trazido o tradicional e instintivo conhecimento musical, conhecimento que transformava os mais humildes materialmente no mais abalizado dos críticos quando uma ópera era cantada pelas companhias que periodicamente por aqui aportavam. Os grandes cantores tremiam ante ao que pudesse ser a manifestação das galerias, porque era lá que se instalavam aqueles imigrantes, que não possuíam ainda haveres materiais, onde lhes permitissem adquirir lugares na plateia, mas que eram dotados de tradicional intuição artística, do secular instinto musical. Quando as gerais aplaudiam, os artistas se consideravam triunfantes. Contudo, naquela colônia de artistas instintivos, havia também os que amavam as práticas esportivas. Existia uma sociedade esportiva italiana, o atual Clube Speria, então Società Canottieri Speria. Nela reunia-se a colônia italiana da época para a prática do remo, entre outros esportes à beira do rio Tietê. Em princípios de 1914, vieram para o Brasil as equipes de futebol da Pro Vercelli e do Torino. As exibições vitoriosas de ambos, as do Torino principalmente, despertaram num grupo de peninsulares, aqui residentes, o gosto futebolístico. Esse grupo pensou em alargar um pouco mais o âmbito de recreação das entidades italianas existentes. O objetivo passou a ser o de aumentar esse âmbito e não mantê-lo mais restrito ao plano musical, ou literário, ou dançante, ou do remo apenas. O Torino e a Pro Vercelli haviam despertado algo mais na sua passagem pela terra paulistana. Despertaram o espírito da criação do que pudesse reunir toda a comunidade italiana em torno de objetivos comuns. Era o futebol, cuja força fora testada com a união de toda a colônia em torno dos jogos daqueles times visitantes. Foi isso que lançou Cervo, Ragognetti, Marzo e Simone na batalha inicial, para tentarem criar o clube de futebol dos italianos. No início, houve quem sugerisse a criação de um departamento futebolístico no Speria, mas não houve acolhida para a ideia. Alegava-se, inclusive, não haver terreno disponível para um campo de futebol. Os idealizadores, talvez, quisessem aquela recusa. Eles imaginavam algo próprio, como, porém, congregar a colônia italiana, fazendo atender o chamado daquele ideal? Vincenzo Ragognetti resolveu o problema com uma carta endereçada aos diretores do jornal La Settimana di Fanfulla, este periódico porta-voz da comunidade italiana em São Paulo. Nela, pedi espaço para expor a ideia de fundação de um clube de futebol. O jornal, de grande prestígio nos meios ítalos brasileiros, publicou a missiva, a qual obteve de pronto enorme repercussão. Manifestou-se o interesse da colônia. A partir daí, Luigi Cervo, o verdadeiro paladino desta iniciativa, começou a preparar aquela que seria a Assembleia Geral de fundação do clube. Clube este que, no espírito dos seus idealizadores, já tinha também um nome: Palestra Itália. A carta ao Fanfulla foi enviada no dia 13 de agosto de 1914 e publicada no dia seguinte. 5 dias depois, o mesmo jornal publicava um comunicado, no dia 19, convidando os que desejassem aderir à iniciativa
a comparecer naquela noite, às 20 horas, ao Salão Alhambra, localizado à Rua Marechal Deodoro, número 2, a fim de assistir e participar da reunião de fundação de um clube que se chamaria Palestra Itália, bem como formarem a diretoria provisória desta entidade. O comunicado era explícito, abre aspas, reunião com o fito de fundar um clube que teria um quadro de futebol, ponto, fecha aspas. Mas essa ideia preliminar encontrou obstáculos. Os que queriam um clube só de futebol esbarraram na vontade de outros, que entendiam que o clube a ser fundado fosse um clube do estilo clássico da época, com sessões dramáticas, literárias, manifestações sociais, bailes, entre outros, e que teria também uma sessão para a prática do futebol. Na noite do dia 19 de agosto, no Salão Alhambra, presentes inúmeras pessoas, as discussões se azedaram. O grupo que pensava só em futebol retirou-se, manifestando a disposição de se afastar da iniciativa de se fundar a Società Sportiva Palestra Itália. Estes dissidentes, encabeçados por Ernesto Arcuri, Guido Pasquale, Salvatore Galizia e Luigi Gambaro, fundariam nesta mesma noite um clube de futebol chamado Ítalo Futebol Clube. Luigi Cervo, com a sua sabedoria, apoiado por Ezequiel Simone, que já era o presidente provisório, não permitiu que a desunião prevalecesse. Soube como conciliar os interesses em jogo e cativar os demais presentes a aderirem à Palestra Itália. Contudo, nessa reunião do dia 19, ficou decidido que se fundaria o clube com o nome de Palestra Itália, proposto por Luigi Cervi e aceito unanimemente. Ezequiel Simone presidiu a diretoria provisória. Luigi Cervi e Luigi Emanuele Marzo foram encarregados de compilar o projeto do estatuto. Foi marcada então a data de 26 de agosto de 14, no mesmo Salão Alhambra, para a reunião oficial da Palestra Itália. Efetivamente, no dia 26 de agosto de 14, presentes estiveram 46 pessoas, às quais pertencem por direito o título de fundadores, e elas legalizaram a fundação da Società Sportiva Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras. Transcrevemos e propalamos aqui a transcrição em língua portuguesa da carta enviada em língua italiana ao jornal Fanfula por Vincenzo Ragognetti. Abre aspas. São Paulo, 13 de agosto de 14. Uma palavra apenas, e para esta um cantinho do vosso jornal. Eis do que se trata. Alguns conhecidos futebolistas italianos, mas associados a clubes brasileiros, encarregaram-se de escrever-vos acerca de um projeto por eles ideado entre 2 goles de café, fazendo-me então compreender que de tal projeto vosso jornal deverá tornar-se o propunhador e o propagandista. Nós temos em São Paulo, afirmam os referidos esportistas, o clube de futebol dos alemães, dos ingleses, dos portugueses, dos internacionais e mesmo dos católicos e dos protestantes. Mas um clube que seja composto exclusivamente de esportistas italianos, e sendo a nossa colônia a maior do estado, nada se tentou ainda realizar. Futebolistas italianos que jogam bem encontram-se em São Paulo porque, de comum acordo, não os reunimos os referidos senhores, e assim como temos associações do remo, filodramáticas, mundanas,
patrióticas, entre outras, de estrutura italiana, poderemos também ter um clube de futebol exclusivamente italiano. Aí fica a proposta dos futebolistas italianos. Com Vossa Senhoria, senhor diretor, o comentário. Assinado Vincenzo Ragognetti. Fecha aspas. Sócios fundadores da Palestra Itália proclamados na primeira Assembleia Geral do dia 26 de agosto de 14. Os seguintes senhores estiveram presentes nesse dia e aqui rendemos a nossa calorosa homenagem e eterna gratidão. Adolfo Izzo, Alfonso de Azevedo, Alfonso Mosca, Alfredo Izzo, Alfredo Migliori, Álvaro Ferreira da Silva, Amadeu Bucciarelli, Antônio Aulicínio, Antônio Galucci, Armando Rebucci, Batista Manini, Clementino Del Cielo, Delfo Betti, Ercole Russo, Eugênio Galo, Ezequiel Simone, Francesco Camargo, Francesco De Vivo Nipote, Francesco Morelli, Genaro Romano Filho, Giorgio Gianetti, Giovanni Lamacchia, Giovanni Rossi, Giulio Gianetti, Giuseppe Nigro, Giuseppe Prince, Guido Gianetti, Luigi Cervo, Luigi Medici, Luigi Medici Fu Rosario, Luigi Emanuele Marzo, Luigi Izzo, Michele A. Tiello, Michele Tavolaro, Onofrio Lilla, Orestes Romano, Vincenzo Rizzo, Vincenzo Silento, Vincenzo Ragognetti e Carlo Magno. Com o decorrer dos anos, outros sócios foram admitidos como fundadores beneméritos da Palestra Itália. Foram eles: Conde Andrea Matarazzo, Conde Rodolfo Crespi, Sr. Menotti Falchi, Sr. Giulio Pignatari, Sr. Guilherme Caual, Sr. Rodolfo Kelsring, Sr. Michele Doganiero, Sr. Giuseppe Tomaselli, Sr. Arturo Splenger, Sr. Alessandro Marcondes Filho, Sr. Alarico Biagi, Sr. Federico Tomaselli, Sr. Filippo Tomazelli, Sr. Vincenzo Lattuchella, Sr. Antônio de Gouveia, Sr. Hipólito da Costa e Sr. J.M. da Cunha Júnior. O sócio número 1 da Palestra Itália fora o Sr. Giorgio Gianetti, de acordo com as atas oficiais do clube. A formação da primeira equipe da Pro Vercelli que visitou a capital italiana em 1914 foi a seguinte: Innocenti no gol, Pensato e Binaschi na zaga, Carcano, Milano e Parodi no meio de campo, e na linha ofensiva Corna, Rampini, Ferrari e Grillo. Formaram também Dalmaso, Vale, D'Ambrosio, Piaco e Rapini II na formação clássica da Pro Vercelli, campeã histórica italiana e que serviu de inspiração junto com o Torino para a fundação do nosso querido clube. Augusto Vaccari, filho do general Vaccari, que foi presidente da Liga Italiana del Calcio, a Federação Italiana de Futebol na Itália, deu enorme contribuição na redação dos primeiros estatutos da Palestra Itália, os quais foram baseados nos moldes do Estatuto da Juventus de Turim.
na primeira grande festa da Palestra Itália, realizada no Salão Germânia, foi ofertado ao cônsul italiano no Brasil, comendador Pietro Baroli, o título de primeiro presidente honorário perpétuo do nosso querido Alviverde. Essa é um pouco da história de homens e idealistas que, guiados por um sonho juvenil, criaram um sonho coletivo de milhões de almas que se hermanam sob a bandeira e o escudo imortal da Sociedade Palestra Itália, então Palmeiras. Viva cada um desses homens que nos legaram dos maiores presentes, que mexe com os nossos instintos e sentimentos, que representa o nosso choro e o nosso riso, que representa o nosso estado de espírito. Viva a alma de todos esses grandes palestrinos, e que possamos nós, palmeirenses do presente, manter sempre viva a chama desse querido Alviverde imponente, com o mesmo espírito idealista, romântico, boêmio, sonhador, poeta, lírico, empreendedor, dinâmico, como é da nossa essência, crítico talvez. Isso é um pouco do que é o Palestra, que em palavras não conseguimos descrever, nem mesmo se todas as palavras que existem no dicionário pudessem compreender o que pulsa no peito e no coração de cada um dos alviverdes. Talvez não seria o mundo ideal para descrever o que esse manto alviverde transmite de energia e pulsa de paixão em sua senda vitoriosa e gloriosa, em mais de 100 anos de vida, em mais de 100 anos de atividades constantes, nos enchendo de amor e renovando as nossas esperanças em torno de dias sempre melhores. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, não tem como errar, Galupo com 2 P's, um de Palestra, outro de Palmeiras. No Twitter, @PalestraGalupo, também com 2 P's, um de Palestra, outro de Palmeiras. E-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.